Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou, as enviou e as notificou a João, seu servo. Oremos. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos meditar na Sagrada Escritura. Nesse momento nós humildemente pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente através do teu Espírito Santo, para que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos instrua, que nos capacite, que abra a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra e ouvir a sua voz. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo João, livro de Apocalipse. E nós estamos na terceira ministração. Ainda não entramos no livro propriamente dito, mas aos pouquinhos nós vamos aprender como interpretar o livro de Apocalipse. No nosso último encontro, nós contemplamos a sabedoria de Deus na plenitude dos tempos. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Aquele momento exato, a plenitude dos tempos, um momento não atrasado, não adiantado, mas um momento em que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Vimos que nada na história aconteceu à margem do decreto divino. Tudo se cumpre segundo o relógio perfeito do soberano Deus. Isso nos mostrou que a história não é caótica. A história não está fora de controle. A história não se desenvolve de forma aleatória, mas a história é dirigida, conduzida e amarrada pela providência infalível de Deus. E hoje, ao abrirmos o livro de Apocalipse, percebemos imediatamente que essa mesma soberania de Deus que ordenou a primeira vinda de Cristo é a soberania que governa o desfecho de todas as coisas. O Deus que determinou a plenitude dos tempos, como nós vimos no sermão passado, também determinou o fim dos tempos. Não há ruptura entre as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não há ruptura entre essa passagem que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas com Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que nós acabamos de ler. Pelo contrário, há uma continuidade. O mesmo Deus que cumpre, promete. O mesmo Cristo que veio em humildade, que morreu na cruz por nossos pecados, que ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia e que ascendeu aos céus para assentar-se à direita de Deus Pai, esse mesmo Cristo retornará. E ele retornará em glória. Antes de entrarmos no texto propriamente dito
e analisarmos o versículo que nós acabamos de ler, é necessário entender que os estudiosos, os comentaristas, os teólogos que examinaram com rigor o livro de Apocalipse e a história da interpretação da Bíblia, identificaram ao longo dos séculos 4 modelos principais de interpretação do livro de Apocalipse. Cada um desses modelos explica que de determinada maneira as visões reveladas pelo apóstolo João e se conectam com a história. Esses modelos não são meras curiosidades acadêmicas dos teólogos, mas são formas de interpretar a Escritura e elas moldam a forma como o leitor entende o propósito e o alcance e a aplicação do livro de Apocalipse. E como bons mordomos da palavra de Deus, devemos conhecer esses modelos de interpretação com clareza antes de avançarmos para a leitura do livro de Apocalipse. É importante que você entenda que esses modelos que nós iremos meditar aqui são modelos de interpretação e que os homens que fazem essas interpretações também são homens de Deus, que divergem na sua hermenêutica. Mas o ponto principal que nos une é a fé em Cristo. Então, ao analisarmos esses modelos de interpretação, é importante que você tenha, em um primeiro momento, que se a interpretação de um irmão for diferente da nossa, isso não faz dele um herege. O que nos une é a fé em Cristo. Se aqueles irmãos creram na mensagem do Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados, deixaram os pecados e invocaram o nome do Senhor para que fossem salvos, então eles são crentes, são irmãos na fé. E antes de analisarmos os 4 principais modelos de interpretação do livro de Apocalipse, precisamos entender que nenhuma leitura, nenhuma interpretação surge do nada. E esse é o nosso ponto 1 aqui. Os métodos de interpretação. Cada abordagem ao Apocalipse é fruto de um modo específico de interpretar toda a Escritura. Desde os primeiros séculos, a igreja caminhou por 2 trilhos hermenêuticos distintos, e eu vou explicá-lo para os irmãos o que significa isso. Esses modelos de interpretação distintos é o modelo alegórico e o modelo histórico-gramatical de interpretação da Escritura. Para entendermos os modelos de interpretação do livro de Apocalipse, é essencial primeiro definir o que significa hermenêutica. A hermenêutica é a ciência, é a arte de interpretação correta de um texto, especialmente das Escrituras. Isso é hermenêutica. A hermenêutica procura responder à pergunta fundamental: o que o autor quis dizer? Essa é a grande questão da hermenêutica. Tentar descobrir o que o autor quis dizer com aquelas palavras que ele escreveu. Em termos simples, para que você possa entender,
hermenêutica é o conjunto de princípios que nos orienta a interpretar a Bíblia de maneira fiel ao contexto, às palavras, à intenção autoral e ao propósito do texto, o propósito pelo qual o texto foi escrito. Nessas duas escolas de interpretação, modelo alegórico e modelo histórico-gramatical, nós temos a escola de Alexandria. A escola de Alexandria usava o método alegórico de interpretação, tendo Orígenes como o seu maior representante. Orígenes ensinava que por trás da letra, do texto, sempre existe um significado oculto, espiritual, e isso está desligado da intenção autoral. Essa forma de leitura da escritura era profundamente subjetiva, isso é, guiada por percepções pessoais, isso é ser subjetivo. Guiado por sentimentos, por opiniões e por experiências individuais, em vez de se submeter ao significado real pretendido pelo autor. Isso é a interpretação alegórica. Esse modelo de interpretação moldou a teologia medieval e abriu espaço para interpretações fantasiosas da Escritura, especialmente no campo da escatologia. A escatologia, para que você possa entender, é o ramo da teologia que estuda os eventos finais. Isso é escatologia. A escatologia estuda esses eventos finais tanto na história do mundo quanto no destino eterno das pessoas. Em contraste com esse modelo alegórico que alegorizava a interpretação na hora de entender o texto bíblico, nós encontramos a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, diferente da de Alexandria, ela usava o método histórico-gramatical de interpretação da Escritura. É o mesmo método de interpretação que os reformadores na Reforma Protestante no século XVI utilizou. E defende que o texto bíblico possui um sentido principal. O que o autor bíblico realmente comunicou no texto é isso que o modelo histórico-gramatical quer entender, quer descobrir. O que realmente o autor bíblico quis comunicar no seu contexto histórico, linguístico e teológico em que ele escreveu. Esse método histórico-gramatical preserva a objetividade e impede que o intérprete, aquele que está tentando interpretar as Escrituras, imponha a sua imaginação ao texto bíblico. Esses dois caminhos hermenêuticos, interpretação alegórica e interpretação histórico-gramatical, produziram ao longo dos séculos 4 modelos principais de interpretação do livro de Apocalipse. O primeiro modelo de interpretação para a nossa análise é o modelo idealista. O modelo idealista de interpretação da Escritura afirma que o Apocalipse não trata de histórias, mas de ideias. É uma interpretação mais filosófica, mais simbólica dos elementos do texto. Para o modelo idealista de interpretação do Apocalipse,
A interpretação o apóstolo João, ele não descreve, neste modelo, ele não descreve juízos reais. Ele não descreve reinos verdadeiros, essa é a interpretação idealista, ou acontecimentos futuros. Mas, neste modelo de interpretação, modelo idealista, ele expressa, por meio de símbolos, verdades espirituais que se repetem ao longo dos séculos. Segundo a interpretação idealista, o livro de Apocalipse seria uma grande metáfora da luta entre o bem e o mal, da luta entre Cristo e Satanás, e entre a igreja e o paganismo. Nada se cumpriria literalmente. Tudo no livro do Apocalipse, segundo a interpretação idealista, era simbólico. No entanto, essa perspectiva reduz profundamente a intenção do texto bíblico. Esse modelo transforma o Apocalipse em literatura abstrata, privando o seu caráter profético e ignorando declarações claras do apóstolo João, que fala sobre as coisas que em breve devem acontecer, como nós lemos no versículo 1. E as que depois destas hão de acontecer, como nós veremos no versículo 19 do capítulo 1. Quando um livro profético é interpretado sem qualquer sentido literal, ele deixa de anunciar eventos reais e objetivos. Assim, deixa de ser profecia nessa interpretação. O livro de Apocalipse deixa de ser uma profecia que revela os atos concretos de Deus na história e se transforma apenas em filosofia. Isto é, em reflexões humanas sem compromisso com fatos. Se o Apocalipse é apenas uma alegoria, por que Deus o chamaria então de revelação? O idealismo, esse modelo de interpretação, embora útil para nos lembrar de alguns princípios espirituais presentes no livro, esse modelo de interpretação idealista fracassa como método de interpretação, porque esvazia o Apocalipse de sua força histórica e escatológica. Nega o caráter profético do livro. O livro deixa de ser uma revelação profética para a igreja. Abandona a interpretação literal do texto bíblico, mesmo quando o texto exige literalidade. Transforma juízos reais, selos, trombetas, taças, em abstrações, isto é, em coisas que não podem ser tocadas, vistas diretamente como ideias, conceitos, coisas mentais e não materiais. Elimina a esperança futura da igreja, reduzindo a sentimentos e princípios. O idealismo, essa visão de interpretação da Escritura que nós estamos analisando aqui, tira a Bíblia do histórico e do literal. E quando você faz isso, você abre terreno para interpretações humanas e não para ouvirmos a voz de Deus. Porque quando abrimos a Escritura, a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, nós estamos abrindo com a intenção de ouvir Deus falar conosco. E uma interpretação como essa, que eu estou trazendo para os irmãos, fracassa nisso. O idealismo falha porque espiritualiza o que Deus revelou como história. Uma história futura. Esvazia o consolo da igreja. Uma igreja que estava sofrendo naquele período em que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. E enfraquece a certeza
da consumação dos séculos. A mensagem bíblica, ela permanece, independente dessa interpretação idealista. Cristo voltará de verdade. O mal será julgado de verdade, não é uma fantasia. E o reino virá de verdade. O Apocalipse não é apenas um símbolo, é a promessa de vitória final do Cordeiro de Deus. Uma segunda interpretação é a interpretação preterista. O preterismo é a interpretação que entende o Apocalipse como um livro que trata majoritariamente de eventos do passado. Para esse método de interpretação, para os teólogos que são preteristas, as imagens e símbolos descritos pelo apóstolo João não apontam para um futuro distante, mas para a realidade turbulenta do século passado, do primeiro século, melhor dizendo, o século em que os apóstolos estavam passando e o século em que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Assim, julgamentos, bestas, o que nós vemos no livro de Apocalipse, terremotos e trombetas seriam representações do que a igreja experimentou nos dias do Império Romano. Nos dias das pernas de ferro do sonho do profeta Daniel, quando o Império Romano estava dominando o mundo naquela época. Culminando, segundo os teólogos preteristas, na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O preterismo, essa visão interpretativa, afirma que João escreveu para confortar irmãos que viviam sob intensa perseguição, mostrando que Deus já estava exercendo juízo contra os seus inimigos. Em outras palavras, o Apocalipse, segundo a visão preterista de interpretação, seria uma mensagem de alívio imediato para cristãos do primeiro século. Contudo, embora o texto histórico seja essencial, o contexto histórico, melhor dizendo, seja essencial, e nós o reconhecemos como verdadeiro, como importante, limitar o livro de Apocalipse apenas ao passado, apenas para crentes daquela época, reduz o alcance profético do livro e ignora a natureza escatológica das últimas coisas por suas próprias palavras. João escreveu sobre as coisas que hão de acontecer depois destas, indicando que não podemos restringir o conteúdo do livro de Apocalipse apenas ao primeiro século, apenas para aquele momento histórico em que a igreja estava sofrendo perseguição. O Apocalipse revela tanto o cenário do seu tempo, quanto o grande desfecho da história preparado por Deus. O preterismo, essa visão de interpretação da Escritura, mais especificamente do livro de Apocalipse, minimiza elementos claramente futuros que nós vemos no livro de Apocalipse, como a volta visível de Cristo, a derrota final de Satanás, o juízo do grande trono branco e os novos céus e a nova terra. O preterismo minimiza esses elementos que nós encontramos no livro de Apocalipse. O preterismo, essa visão interpretativa, tenta encaixar o Apocalipse em um modelo histórico que simplesmente não comporta tudo que o livro revela. O preterismo esgota o que o próprio texto não esgota. Ele encerra promessas que a Escritura mantém aberta.
Ele limita o alcance de profecias que o Novo Testamento amplia. O preterismo coloca em 70 depois de Cristo aquilo que o próprio Cristo colocou no futuro. O preterismo reduz a amplitude universal dos juízos, minimiza a manifestação da igreja em um acontecimento regional do passado. E quando a esperança deixa de ser futura, ela deixa de ser esperança. É isso que o preterismo faz. Permanecemos com a convicção de que há um cumprimento parcial no passado. As profecias do Apocalipse se cumpriram no passado, mas há um cumprimento pleno ainda no porvir. Ou seja, o Apocalipse não é a lembrança de um evento antigo. Não é simplesmente uma história do passado. É a promessa da vitória final de Cristo. Cristo voltará, não em figura, mas em glória. Não em sombra, mas em poder. Não para Jerusalém apenas, mas para julgar o mundo e para reinar para sempre. Uma terceira interpretação, que é muito comum também, é a interpretação historicista. Essa interpretação, esse modelo de interpretação historicista, entende o Apocalipse como um panorama contínuo da história. Segundo essa abordagem, o modelo de interpretação historicista, o apóstolo João não descreve apenas um período específico, mas séculos inteiros. Assim, o livro de Apocalipse apresenta de forma simbólica o avanço do evangelho, o surgimento de movimentos anticristãos e a queda de impérios, as corrupções da igreja medieval e os avanços da reforma. Para os intérpretes da escritura do livro de Apocalipse, os intérpretes historicistas, cada selo, cada trombeta ou taça representa etapas distintas da história humana, cujo cumprimento se desenrola lentamente diante dos nossos olhos. É assim que eles entendem a interpretação no livro de Apocalipse. Parte das profecias estaria no passado, parte das profecias no presente, e partes ainda aguardam consumação final. Essa visão historicista marcou profundamente a teologia reformada. Homens como Martinho Lutero, João Calvino e os puritanos frequentemente liam o Apocalipse como um registro profético do conflito entre Cristo e o anticristo ao longo dos séculos. Essa é a interpretação desses teólogos do passado. Contudo, embora essa abordagem reconheça corretamente que Deus governa a história e que a igreja atravessa ciclos de perseguição e apostasia, ela incorre em um erro perigoso, o de forçar detalhes do texto bíblico para encaixá-lo em períodos históricos específicos, criando interpretações que variam enormemente entre os próprios defensores do historicismo. E aqui tem uma advertência. O Apocalipse, guarde isso, o Apocalipse não é um livro para ser moldado pela imaginação humana, mas um texto para ser entendido conforme ele foi revelado por Deus.
É preciso cuidado com interpretações que exigem mais criatividade histórica do que fidelidade expositiva. O historicismo acerta ao afirmar que Deus conduz a história para o seu propósito final. E nós estamos juntos nisso, nessa interpretação historicista. Mas o modelo historicista de interpretação erra ao tentar mapear cada versículo a eventos específicos, transformando o livro de Apocalipse em um código subjetivo e inconstante. Excesso de especulações, interpretações que mudam conforme o contexto político e conforme o intérprete. Pode reduzir esse tipo de pensamento, pode reduzir o Apocalipse a um mapa histórico subjetivo, em vez de uma profecia clara. O problema não é afirmar que Deus governa a história, porque todos nós aqui sabemos que isso é bíblico. O problema é tentar transformar o Apocalipse em um diário profético, onde cada detalhe se encaixa exatamente onde o intérprete quer. O historicismo, esse modelo de interpretação, os nossos irmãos que interpretam dessa forma, procuram enxergar no Apocalipse uma linha contínua de eventos ao longo de toda a história da igreja. Embora isso reconheça corretamente que Deus age na história, essa abordagem acaba tornando o texto dependente de interpretações mutáveis que mudam com o tempo, sempre adaptadas a acontecimentos posteriores. Assim, as profecias deixam de ter um significado fixo e passam a ser moldadas pela leitura de cada época. E não é assim que nós lemos o livro de Apocalipse. O historicismo, esse modelo de interpretação, falha por não respeitar a intenção original do texto e por transformar o Apocalipse num espelho da história humana, em vez de uma revelação clara da consumação futura. A esperança bíblica permanece. O cumprimento final não está atrás de nós. Não, mas adiante. O cumprimento das profecias bíblicas está adiante, aguardando a volta gloriosa do Senhor. E nós temos aqui um último modelo de interpretação para que nós possamos tentar adentrar no texto bíblico propriamente dito. É o modelo de interpretação futurista. A abordagem futurista, e esse é o modelo de interpretação da nossa igreja, entende que o Apocalipse, em sua maior extensão, aponta para eventos que ainda não se cumpriram. Dos capítulos 4 ao capítulo 22, o livro de Apocalipse trata do fim dos tempos, juízos reais, acontecimentos literais, manifestações visíveis da ira de Deus e da vitória final de Cristo sobre o mal. Essa é a visão futurista. Dos capítulos 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse, trata do Cristo glorificado e soberano. As cartas às 7 igrejas que revelam a necessidade da igreja ser corrigida, fortalecida e purificada antes dos acontecimentos futuros serem revelados. A interpretação futurista, que é a nossa interpretação, leva a sério o caráter profético do livro. O livro de Apocalipse é um livro profético para a igreja. O apóstolo João não está descrevendo apenas princípios espirituais, não. Nem recordando simbolicamente a história da igreja.
O apóstolo João está relatando aquilo que Deus determinou para a consumação dos séculos. É isso que o livro do Apocalipse quer dizer. Na interpretação futurista, as trombetas são trombetas de verdade. Os juízos são juízos reais. O anticristo não é uma ideia, mas um líder político e espiritual que surgirá. E o reino de Cristo, no final, não é uma metáfora, mas uma realidade concreta. Quando o texto faz sentido em sua interpretação normal, numa leitura normal, não há razão para buscar sentidos ocultos no texto. É isso que a nossa interpretação diz. Essa é a essência da interpretação futurista. Confiar que Deus falou claramente. Se o Apocalipse é profecia, ele precisa nos falar do futuro. Caso contrário, deixaria de ser profecia e se tornaria apenas uma literatura simbólica. Símbolos. A popularização desse modelo futurista ocorreu, sobretudo, com o surgimento do método de interpretação das escrituras chamado dispensacionalismo. Mas o fato é que a interpretação futurista não depende do dispensacionalismo. A interpretação futurista se sustenta na leitura natural do texto e na convicção de que Cristo, de fato, voltará para consumar aquilo que ele prometeu. Porque a nossa igreja aprecia e defende o método de interpretação futurista. Porque enfatizamos a interpretação histórico-gramatical. O método histórico-gramatical busca entender a Bíblia como o autor original quis comunicar, levando em conta a história, o contexto cultural, político e religioso do tempo em que o texto foi escrito. O método histórico-gramatical leva em conta a gramática, o significado normal das palavras, das frases e das estruturas linguísticas em que o texto foi escrito. O método histórico-gramatical, que é o nosso método de interpretação, leva em conta a intenção autoral, o propósito real pelo qual o autor bíblico escreveu o texto. A interpretação histórico-gramatical tem a intenção de interpretar a escritura de forma direta, de forma literal, fiel ao contexto, ao sentido original, sem impor ideias externas ao texto, sem impor a visão do intérprete que está lendo o texto bíblico. Porque a nossa igreja aprecia e defende o futurismo? Porque a nossa igreja lê o texto de forma literal, exceto quando o próprio texto exige um simbolismo. O futurismo preserva o texto como revelação objetiva de Deus para a igreja. Defendemos o futurismo porque a profecia bíblica sempre se cumpre literalmente na Escritura. Nós vemos na Escritura o nascimento virginal de Cristo, em Isaías capítulo 7, versículo 14. E nós vemos essa profecia se cumprindo literalmente em Mateus capítulo 1, versículo 22. Nós vemos o nascimento de Jesus na cidade de Belém. A profecia foi profetizada pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. E o seu cumprimento em Mateus capítulo 2, versículo 1, de forma literal. Nós vemos a traição de Jesus
por 30 moedas de prata. Isso foi profetizado em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. O seu cumprimento foi em Mateus, capítulo 26, versículo 14. Um cumprimento literal. A crucificação também foi profetizada. Ela foi profetizada antes da crucificação ser inventada. Foi profetizada em Salmo, capítulo 22, versículo 16. E foi concretizada nos evangelhos. A profecia bíblica sempre se cumpre literalmente. Deus cumpre o que promete de maneira literal, histórica e verificável. Por isso, as profecias futuras que nós encontramos no livro de Apocalipse se cumprirão literalmente, exatamente como elas foram escritas. A nossa igreja aprecia e defende o método de interpretação do livro de Apocalipse, um método futurista, porque o método futurista mantém a esperança escatológica da igreja, mantém essa esperança viva, concreta e bíblica. Defendemos o futurismo porque negar a literalidade do livro de Apocalipse abre portas para interpretações humanas e especulativas. Defendemos o futurismo porque ele afirma que juízo, reino e vitória de Cristo são fatos e não metáforas. São fatos reais. Esse modelo de interpretação que a nossa igreja adota, o futurismo, nos lembra que Deus não escreveu o Apocalipse para nos confundir. Não foi esse o objetivo. Mas para revelar. Revelar o quê? Revelar que Cristo voltará. Revelar que haverá um julgamento. Que Cristo voltará, julgará e reinará. Os eventos descritos neste livro não são parábolas, mas realidades que se aproximam. E se Deus nos deu o livro de Apocalipse, não foi para especularmos sobre ele, mas para vivermos em santidade, em vigilância, porque a história caminha para o dia em que o Cordeiro triunfará diante de todo o universo. É isso que nós encontramos no livro de Apocalipse. Nós ainda temos alguns minutos. Dá para a gente entrar aqui um pouquinho no ponto 2. Ponto 2 é a revelação do Cristo glorificado. A revelação do Cristo glorificado. Tendo em vista o método de interpretação futurista para o livro de Apocalipse, baseado no método histórico-gramatical. O apóstolo João era visto pelo Império Romano como uma ameaça real. Nós vimos isso no nosso último sermão. Como já destaquei no sermão anterior, ele era muito perigoso para o Império Romano, o apóstolo João. Nós temos alguns pontos aqui que eu gostaria de trazer para esclarecer melhor para os irmãos. Um dos títulos que nós vemos na história da igreja e que é muito proeminente nas escrituras no Novo Testamento é o título César. A palavra César, esse título César, deriva do nome Gaius Júlio César, que foi um general político e um ditador romano que viveu 100 a 44 a.C. Seu sobrenome, César, tornou-se tão associado ao poder, à autoridade e ao domínio, que depois da sua morte, os imperadores romanos
passaram a adotá-lo como título oficial do imperador. Os imperadores então passaram a ser chamados de César. Assim, César deixou de ser apenas um nome e passou a significar o governante supremo de Roma. Mais tarde, esse título influenciou até outros impérios. Influenciou o Império Kaiser na Alemanha ou o Império Czar na Rússia. Todos derivados do título César. Sob esse domínio do Império Domiciano, que era César, que era o imperador do período em que o apóstolo João foi levado para a ilha de Patmos, esse título César ganhou ainda mais força. O imperador Domiciano, que governou de 81 a 86 depois de Cristo, exigia ser chamado de Senhor e Deus. O termo Senhor é o termo grego Kyrios, que era usado pelos cristãos, Kyrios quer dizer Senhor, que era usado pelos cristãos exclusivamente para Cristo. Cristo era Senhor. Após esse período em que Domiciano começou a reinar e dominar, os cristãos foram perseguidos, pois confessavam que somente Jesus é o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor. Dizer César é Senhor era negar a fé cristã. Por isso, os cristãos se recusavam a atribuir a Domiciano, o imperador, o César daquela época, o título divino que pertence somente ao Rei dos Reis, a Cristo. Esse conflito direto entre a adoração exigida por Domiciano e a confissão cristã levou a uma perseguição intensa. Muitos foram presos, muitos crentes naquela época foram torturados e mortos. Para provar a sua supremacia sobre a fé cristã e humilhar a igreja, o imperador Domiciano tomou uma decisão simbólica. Ele decidiu exilar o líder cristão mais influente daquele período, o apóstolo João, que era o último dos apóstolos vivo. Ao invés de matá-lo, Domiciano envia para a prisão em Patmos. Domiciano pretendia demonstrar que ele, e não Cristo, tinha autoridade sobre a vida dos servos de Deus. Era isso que ele queria passar, enviando o apóstolo João, o último dos apóstolos, para a prisão na ilha de Patmos. Seu gesto era uma tentativa de afirmar-se como Deus e de mostrar que o cristianismo estava sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Mas é exatamente nesse cenário de poder humano arrogante que Deus revela a João a visão gloriosa do verdadeiro Senhor da história, o Cristo ressurreto. Assim, quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, não estamos diante de um texto produzido em tempos tranquilos, não. O livro de Apocalipse foi escrito em tempos tenebrosos. Mas estamos diante de uma revelação divina enviada para confortar a igreja perseguida e para confrontar o orgulho dos poderosos e afirmar que só Cristo é o Senhor soberano. Depois de compreendermos o contexto histórico e como a igreja, ao longo dos séculos, interpretou o livro de Apocalipse, agora nós somos conduzidos pelo próprio apóstolo João ao início dessa obra majestosa, o livro de Apocalipse. Os versículos iniciais
funcionam como uma entrada, um prólogo, uma introdução. São os versículos que nós lemos. É a introdução do livro de Apocalipse. E essa introdução foi cuidadosamente construída para definir o tema, a autoridade e o propósito de tudo o que se segue no livro de Apocalipse. Eu vou só expor aqui um pedacinho do versículo 1 para pelo menos entrarmos no texto. E aí a gente vai para uma aplicação e a gente encerra, porque o tempo já foi. Aqui no versículo 1, volte seus olhos novamente para o texto bíblico. Vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo. E ficamos aqui somente com isso. Revelação de Jesus Cristo é o que o apóstolo João escreve nas primeiras palavras do livro de Apocalipse. João inicia dizendo revelação de Jesus Cristo. Esta frase é o título do livro e a moldura que define tudo o que veremos daqui até o capítulo 22. A palavra revelação traduz o grego apocalipsis, que significa literalmente, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir o que estava encoberto. Apocalipse significa tornar explícito aquilo que antes era invisível. Em outras palavras, o Apocalipse não foi dado para ocultar Cristo, mas para revelá-lo. Não é a porta de entrada para o filme de terror que você vê Apocalipse. Não, não é isso. Nem uma palavra destinada para descrever catástrofes aleatórias que acontecem no mundo. Apocalipse não é um enigma obscuro que tem o objetivo de nos confundir ou de nos enlouquecer, como alguns falsos mestres ensinam em suas denominações. Não. O livro de Apocalipse é a manifestação gloriosa do Cristo soberano que reina sobre toda a história. É uma cortina sendo aberta, mostrando Cristo. Isso é o livro do Apocalipse. Desde os primeiros cristãos, essa palavra era usada para descrever momentos em que Deus rasga a cortina da realidade e mostra a sua verdade em plena luz. Aqui o apóstolo João afirma que isso está acontecendo em relação ao Filho de Deus. Cristo é o conteúdo da revelação. O livro não é a revelação de sinais misteriosos. O livro de Apocalipse não é isso. Não é a revelação de bestas apavorantes, de cálculos numéricos, de catástrofes cósmicas ou de especulações sobre governos modernos. Não. O livro de Apocalipse não é isso. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o tema. Cristo é a essência. Cristo é a mensagem do livro de Apocalipse. Apocalipse não é sobre esconder Cristo, mas sobre exibi-lo como ele realmente é, exaltado, soberano, juiz e o Rei eterno. A igreja primitiva chamou este livro de A Revelação da Majestade do Cristo Ressurreto. Que lindo, né? A revelação da majestade do Cristo ressurreto. Isso é o livro do Apocalipse. Quando lemos Apocalipse, focado apenas nas criaturas, nos símbolos, nos números e nas catástrofes, e não em Cristo, acabamos lendo o livro ao contrário.
Estamos lendo o livro de cabeça para baixo. O centro de Apocalipse não são os sinais, mas o Cordeiro que reina. Esse é o centro do livro de Apocalipse. Cristo é o doador da revelação. O texto diz que esta revelação foi dada por Jesus Cristo. Isso significa que ele não apenas é o conteúdo do livro, o conteúdo da revelação, mas também é o comunicador da revelação. É Cristo quem comunica esta revelação. É Cristo quem revela. É Cristo quem fala. É Cristo quem interpreta. É Cristo quem comanda a visão do livro de Apocalipse. É Cristo quem mostra à igreja o que virá. Assim, o Apocalipse é totalmente cristocêntrico. O livro de Apocalipse, Cristo é o centro. O livro de Apocalipse vem de Cristo, fala sobre Cristo, aponta para Cristo, exalta a Cristo e conduz a Cristo. O texto não é sobre o que o intérprete imagina, é sobre o que Cristo decidiu revelar à sua igreja. A autoridade não está nas lentes culturais, emocionais ou teológicas que cada um carrega, mas na própria voz do Cordeiro que fala por meio da Escritura. Quando permitimos que nossas opiniões ditem o sentido do texto, deslocamos Cristo do centro da revelação e colocamos a nós mesmos no trono da interpretação. E isso é errado. Apocalipse, como toda a palavra de Deus, não se curva ao leitor. O leitor é quem deve se curvar diante daquilo que Cristo revelou. Da revelação soberana de Cristo. A intenção de Cristo ao revelar o Apocalipse é corrigir, é consolar, é mostrar que ele é soberano sobre todas as coisas. A interpretação fiel não nasce da criatividade humana. Para interpretarmos o livro de Apocalipse, não precisamos ser criativos, mas precisamos ser submissos, reverente à revelação divina. E eu vou para a nossa aplicação, depois eu volto com algumas explicações, e a gente vai para a nossa aplicação e conclusão. A primeira aplicação para a gente ir para o término é: leia o livro de Apocalipse com olhos fixos em Cristo. Não permita que símbolos, números ou imagens chamem sua atenção mais do que o próprio Senhor da Glória. Pergunte sempre, quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, o que isso revela sobre Cristo. Antes de estudar qualquer capítulo, faça uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo revele a beleza e a autoridade de Jesus por meio do texto. Uma segunda aplicação: submeta a sua interpretação ao texto, não às suas ideias. Apocalipse não foi dado para confirmar preferências teológicas. Não. Ele não foi dado para confirmar teorias conspiratórias ou sensacionalismo. Não, não é para isso. O livro de Apocalipse não foi para isso. Ele não foi entregue à igreja para isso. Ao ouvir alguém usar o livro de Apocalipse para medo, manipulação ou previsões datadas, examine à luz da Escritura. Volte ao texto. Volte ao Cristo do texto. E eu vou para a minha conclusão e nós encerramos. Ao chegar ao fim desta primeira parte de introdução do livro de Apocalipse,
precisamos lembrar que tudo começa aqui. Apocalipse não é a revelação misteriosa sem sentido. Não é isso. Não é a revelação de códigos ocultos. Apocalipse não é isso. Nem agendas políticas, nem cronogramas secretos sobre o fim. Não. O Apocalipse é a revelação de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Um Cristo glorioso, soberano, vitorioso, Senhor da história e o centro da consumação. Se perdermos isso, perdemos o livro inteiro. Não conseguiremos entender o livro de Apocalipse. Mas se enxergarmos Cristo aqui, na porta de entrada, no versículo 1, então entenderemos que este livro não foi escrito para gerar medo, mas para gerar adoração. Não para alimentar a curiosidade, mas para produzir fidelidade dos crentes a Deus. Não para confundir o povo de Deus, mas para fortalecê-los. Esses são os objetivos que nós encontramos no livro de Apocalipse. A revelação do Apocalipse vem de Cristo e aponta para Cristo. E toda vez que abrimos as páginas do livro de Apocalipse, Deus está nos dizendo: olhe para o meu filho. Ele é o centro. Ele é o rei. Ele é o fim da história. Que o nosso coração responda com reverência, confiança e obediência ao Cristo que se revela no livro de Apocalipse. Um Cristo que não está oculto, que não está distante, mas que foi gloriosamente manifestado diante do seu povo através da Escritura. É isso que nós devemos meditar e pensar quando olhamos para o livro de Apocalipse. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas verdades que aprendemos nessa noite. Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos fazer entender esses pontos teológicos que meditamos nessa noite. Obrigado por nos fazer entender que o livro de Apocalipse não é sobre mitologias, não é sobre parábolas, não é sobre coisas do passado, mas que o livro de Apocalipse aponta para o futuro, para a consumação dos séculos, aponta para o seu Filho bendito, aponta para a glória de Deus, aponta para a revelação gloriosa do Cristo que ressuscitou dos mortos, que reina soberano e que se mostrou para o apóstolo João glorioso e que conduz a história soberanamente e que nos revelou o que vai acontecer no futuro. Obrigado, Senhor, por essas verdades que aprendemos nessa noite. Que o Senhor continue nos instruindo, nos capacitando e que, ao meditar nas verdades que encontramos no livro de Apocalipse, possamos crescer na graça, no conhecimento, na piedade, na submissão ao Senhor, para a glória do teu santo nome. Esse é o nosso desejo, o nosso objetivo e a oração que te fazemos em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.